Fala galera, muito bom estar aqui com vocês de novo, depois de um tempo de sumiço. É bom retornar para conversar com vocês sobre a palavra e eu prometo, não vou sumir mais desse jeito. Eu estava sentindo falta de estar aqui, então eu estou muito feliz. E muito feliz que você esteja aqui comigo do outro lado da tela para ouvir e aprender mais sobre as boas palavras do Senhor. Antes de tudo, vamos fazer uma oração para que o Senhor ele ministre ao nosso coração tudo que está no coração dele, e que o nosso coração esteja tão sensível e tão quebrantado para receber aquilo que ele deseja compartilhar conosco. Eu gosto muito de um versículo em Deuteronômio 32, que é uma representação do próprio Deus falando conosco, que o meu ensino caia sobre vós como a chuva que rega o campo, e que o meu ensino se derrame sobre o coração de vocês como orvalho. Que assim seja nesse momento, no caso aqui, nesse período da tarde, e seja com você, em determinado período ou dia que você estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor ele possa derramar sobre você o ensino dele, que o seu coração seja como um campo que recebe ansiosamente essa chuva. Senhor Deus, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado porque a tua palavra nos garante que onde eu estiver, 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está. E eu estou aqui com os meus irmãos, com as outras pessoas do lado da tela, reunidos no teu nome para te conhecer. Esse é o anseio do nosso coração, te conhecer, Senhor, ouvir a tua palavra, aprender com o Senhor que é manso, que é humilde, conhecer o teu coração através das escrituras. Fala conosco, Pai, neste momento, os nossos ouvidos estejam sensíveis e atentos, que o nosso coração permaneça quebrantado, para que a gente receba tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, afinal, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios 6 e Provérbios 7. Os dois se interligam muito e é por isso que eu quero novamente fazer esse compilado dos 2 capítulos. Nós não vamos ler todos os versículos, eu quero pontuar alguns em específico, e nós vamos começar no versículo 6, capítulo 6, versículo 6. E o Senhor ministrou muito ele ao meu coração há um tempo, quando eu estava meditando, e eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que eu escrevi, e eu tenho certeza e creio que será pontual para a sua vida também. O versículo 6 começa dizendo assim: preguiçoso, vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e sê sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. É muito forte essa advertência que o escritor de Provérbios faz aos leitores, porque muitas das vezes nós nos permitimos distrair e nós ficamos como um preguiçoso. Não porque a gente quer ser preguiçoso, mas é porque nós perdemos em determinado momento a visão do propósito. E eu quero pontuar muito isso hoje. Muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados e agindo como um preguiçoso porque nós perdemos a visão do propósito. Fazer as coisas sem um propósito não é duradouro. Quando nós temos certeza, quando nós temos convicção do porquê nós fazemos o que nós fazemos, nós conseguimos ultrapassar os obstáculos, nós conseguimos ser constantes, nós conseguimos ser disciplinados, porque nós temos convicção do chamado, do propósito, do porquê nós fazemos o que fazemos. Isso vale para todas as áreas da vida. Vale para o estudo, vale para o trabalho, vale para o ministério, vale para o cuidado com a família. Quando você tem visão do seu propósito, você consegue ser perene, você consegue fazer com que as coisas na sua vida sejam duradouras, porque elas não estão fundamentadas simplesmente no seu esforço, elas estão fundamentadas na graça de Deus, no chamado de Deus que te capacita, na unção do Espírito que te habilita para você ser fiel e constante naquilo que o seu coração te propôs a fazer, mas sobretudo aquilo que o Espírito de Deus, por causa do propósito de Deus, te chama para viver, te chama para fazer. E aí eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que tem muito a ver com isso, que está lá em Eclesiastes 9:10. E eu sempre ouvi isso da minha mãe. E em Provérbios a gente fala muito sobre isso. Na verdade, a gente não, né? A palavra fala muito sobre isso. Que nós, filhos, devemos guardar os mandamentos dos nossos pais. Nós devemos guardar os conselhos, porque eles são sabedoria para nós. E a minha mãe sempre, desde quando eu era criança, ela inculcou em mim, como a Bíblia diz, né? Que os pais devem inculcar a palavra nos filhos. A minha mãe fez isso comigo. Ela sempre compartilhou essa mensagem. E essa mensagem foi cravada, foi escrita no meu coração. E diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Guarde esse versículo, Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às tuas mãos, seu estudo, até mesmo coisas que você faz que te agregam em alguma coisa, o cuidado com a tua família, o teu ministério, o teu chamado, tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. E a Bíblia também diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então essa força, ela vem de um lugar de graça, quando nós reconhecemos que é por causa do Senhor que nós podemos fazer todas as coisas. Então, por mais que humanamente as suas forças, elas venham se exaurir, no Senhor, que é a sua fortaleza, que é a sua rocha, você vai conseguir concluir tudo aquilo que você começar a fazer. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai ser uma pessoa de obras incompletas, porque Deus, Ele não é um Deus de obras incompletas. Pelo contrário, Deus é Deus de obras completas. Então eu quero declarar sobre você que tudo aquilo que você começar, você vai terminar, você vai concluir, você
você vai fazer tudo entendendo que é para a glória de Deus, tendo a visão do propósito, porque é essa visão de propósito que vai te sustentar no meio da caminhada. É essa visão de propósito de saber por que você faz o que você faz, porque o Senhor, Ele te capacita. E que você faça, que eu faça, tudo conforme as minhas forças. Que eu não seja como um preguiçoso, mas que eu seja como uma formiga. Ela não tem chefe, não tem superintendente, não tem governante, mas ela faz a provisão dela no tempo certo. Aprenda a juntar os seus mantimentos no tempo certo, para que nos dias em que a colheita não for possível, por causa do tempo, por causa da chuva, por causa do inverno, você tenha reservas no seu espírito, reservas na sua alma, reservas no seu corpo, sabe? Seja disciplinado. Nós somos templo do Espírito Santo e muitos de nós envergonhamos a Deus porque o mínimo que nós deveríamos fazer, que é cuidar da nossa saúde, através de uma boa alimentação, através da prática de exercícios físicos, nós não o fazemos. Muitos de nós envergonham a Deus porque nós não buscamos conhecimento. O livro de Provérbios é um livro de conhecimento, é um livro que nos ensina a valorizar a sabedoria, seja ela humana, seja ela espiritual. Então você lê livro ou você fica o dia inteiro passando vídeos no TikTok. Deixa eu dizer algo pra você. Na sepultura, pra onde você vai, pra onde eu vou, não vai ter projeto, não vai ter conhecimento, não vai ter sabedoria. Então que o seu legado não seja de uma pessoa que passou a vida no Instagram, no TikTok, no YouTube, que não guardou reservas na alma de nada, mas seja uma pessoa abundante em conhecimento, sabe? Aprenda línguas, leia livros. Isso vai trazer mantimento para sua vida. Isso vai te fazer ser uma pessoa reconhecida. Isso vai te fazer honrar o Senhor, porque nós vivemos numa geração tão fútil. E se você for uma pessoa que é diferente do preguiçoso, se você for uma pessoa que tem mantimento, que tem reserva, sabe? Que tem coisas preciosas dentro de você, porque você se alimenta de coisas preciosas e não simplesmente de telas, de coisas que não vão te entregar, te edificar nada. Que você seja um destaque, que você seja uma referência na nossa geração. Que você tenha muita ciência de que você foi chamado para cumprir e viver um propósito. E você só vai cumprir e viver esse propósito pela graça do Senhor. Então busque o Senhor nas fontes certas, leia a palavra, se alimente de coisas que vão te edificar. Uma outra coisa muito importante nesse capítulo, que eu anotei, é sobre nós termos Jesus Cristo como nosso modelo de excelência e sobre a necessidade de copiá-lo. Quais têm sido os seus modelos? Quais têm sido as suas referências? Muito cuidado se as suas referências têm sido influencers, que ganham a vida compartilhando vídeos. Aqui não é como eu posso dizer, eu não tô falando contra eles, mas eu quero advertir você, na verdade a palavra quer te advertir a palavra quer te advertir sobre ter modelos de influência, de excelência, modelos que serão influência na sua vida, porque carregam alguma coisa que edifica você, e sobretudo, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão de excelência, você tem se inspirado em Jesus. Que Jesus seja o meu e o seu padrão, que nós venhamos copiá-lo, porque eu tenho certeza que quando nós copiarmos ele, nós seremos excelentes também. Nós iremos fazer tudo que vier às nossas mãos, conforme as nossas forças. Jesus era assim, Jesus era um carpinteiro por excelência, ele era um filho por excelência, ele era um homem por excelência. Ele é excelente. E eu quero ler com vocês Salmos 37, que diz assim: atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um fruto para o homem de paz. É o que nós acabamos de dizer. Nós precisamos nos atentar, nos inspirar, nos espelhar em pessoas que são íntegras, que são retas, que são excelentes. É isso que Salmos 37 está dizendo. Atenta para o homem íntegro e observa o reto. É muito legal que nós tenhamos inspirações na nossa vida. No meu caso, eu tenho inspirações no ambiente profissional que eu quero seguir. Nós temos inspirações que são pessoas do meio cristão, pessoas de N meios que nos cercam, isso é muito bom, mas que de fato as suas verdadeiras inspirações, referências, pessoas que de verdade serão como espelho na sua vida, sejam pessoas, como diz a Bíblia, íntegras, retas, pessoas excelentes. E aí, nós vamos pular para o versículo 16 agora. E o versículo 16 diz assim: 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª, ele abomina. Vou ler novamente. 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa que o Senhor odeia: o que semeia inimizade entre irmãos. Que nós venhamos ter um coração de Jesus, que é manso, que é humilde, que é amável. Que nós jamais sejamos um tipo de pessoa que semeia intriga, pessoas fofoqueiras, pessoas que carregam veneno na língua, sabe? Muito cuidado quando você quer falar da vida de outras pessoas e você transveste isso com: é só um comentário, ou é só uma coisinha. O Senhor, ele detesta lábios que falam mentira, lábios que geram intriga. Então, muito cuidado, isso é uma advertência pra mim também, pra que nós não sejamos esse tipo de pessoa. O Senhor detesta o pecado da intriga, o Senhor detesta o pecado da fofoca. Então, muito cuidado com as mesas que você se assenta, muito cuidado com as coisas que você escuta. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa boca, ela vai falar do que o nosso coração tá cheio. E se você só se enche de fofoca, se você só se enche de falatório da vida dos outros, de coisas que não dizem respeito a você, muito cuidado, porque em determinado momento a sua língua, ela vai proferir isso, porque a palavra diz que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração tá cheio. Começa a se encher da palavra e não de fofoca, começa a se encher da palavra e não de influencers do Instagram e não de vídeos do TikTok. Se encha da palavra, construa um armazenamento que te edifica, sabe? Não seja uma caixa de água, que no caso não é de água, é de coisas fúteis, mas seja uma caixa que carrega a água da vida, que são as palavras do Senhor.
E aí nós vamos pro versículo 20, que diz assim: meu filho, novamente, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução da tua mãe. Prende-os sempre perto do teu coração e pendura-os no seu pescoço. Que você possa ter um coração obediente aos seus pais, obediente a Deus. Você obedece a Deus quando você é obediente aos seus pais. Então aprenda a honrar, obedecer aos seus pais. E você estará honrando e obedecendo ao Senhor, e o Senhor se alegra disso. E o versículo 22 vai dizer: quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Pois o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são caminho de vida. E que eu queria compartilhar com vocês o que eu anotei, que foi tão pontual e trouxe tanta esperança, tanta segurança ao meu coração. E eu anotei da seguinte forma: Cristo é a sabedoria de Deus. E isso não é uma anotação particular da Ana, isso é a verdade da palavra. Cristo é a sabedoria de Deus. Mas eu continuei dizendo: quando eu caminhar, Jesus, que é a sabedoria, me guiará. Quando eu me deitar, Jesus me guardará. E quando eu acordar, Jesus falará comigo. É isso que a palavra está dizendo. Quando caminhares, isso te guiará. O quê? A sabedoria, a verdade. Quando deitares, isso te guardará. E quando acordares, falará contigo. Que o seu desejo seja que todos os dias que você acordar, todas as manhãs, que Jesus fale com você, que esse seja o seu desejo, que você seja guiado por Deus, pelo Espírito Santo que te orienta, pela palavra da verdade. Jesus é a minha lâmpada, minha instrução e minha luz. E as disciplinas dele são caminho de vida para mim. Que você aceite as instruções, as disciplinas, as correções do Senhor, porque elas são vida para você, elas irão iluminar o teu caminho, elas serão uma instrução que trará direção para você. Eu já disse isso em outros vídeos e eu volto a dizer: tá se sentindo perdido? Recorra à palavra, se alimente da palavra, coma a palavra, porque Jesus Cristo, a própria verdade, vai falar com você e você não ficará enganado, não ficará confundido, não ficará perdido. Ele vai te guiar, ele vai te guardar, ele vai falar com você. É isso que a palavra garante. Por isso que eu disse que isso trouxe muita esperança para mim, porque muitas vezes eu me senti perdida, eu me senti desanimada, mas Jesus diz isso para mim: Ana, olha, eu vou te guiar, eu vou te guardar, eu vou falar com você, basta você parar, me ouvir e obedecer. Capítulo 7, para nós terminarmos, ele diz: obedece aos meus mandamentos para que tenhais vida, guarda a minha lei, como se fosse a menina dos teus olhos, prende-os nos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O versículo 4, a última parte dele diz assim: chama o entendimento de amigo íntimo. Se Jesus é a sabedoria de Deus, se Jesus é o próprio entendimento, se Jesus é a verdade, ele não é o caminho, a verdade, a vida, se ele é tudo isso, é sobre ele que esse versículo está falando. Chama-o de amigo íntimo, chama Jesus, chama a própria verdade de seu amigo íntimo, busque amizade com o Senhor. E sabe como é que você vai crescer num relacionamento de intimidade, de amizade com o Senhor? Quando você se deleitar na palavra, quando você buscá-lo, quando você procurar o Senhor como a corça procura por águas, que você procure o Senhor, que você guarde e obedeça os mandamentos dele, porque amar não é palavra, amar é atitude. Eu amo o Senhor quando eu sou obediente a ele. Então, que de verdade o Senhor receba de nós um perfume de amor, mas um perfume que se manifesta nas nossas atitudes de obediência. Porque quando isso acontecer, eu posso te dizer, o primeiro interessado a ser o seu amigo é o próprio Jesus, e ele quer ser. Então que você esteja nesse lugar, que permite que ele seja tudo aquilo que ele quer ser, o seu amigo mais íntimo. Guarde os mandamentos, obedeça aos mandamentos, ame o Senhor de todo o seu coração. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa mensagem, e vamos ter ainda muito mais. A gente está só no começo desse livro tão rico. E eu louvo ao Senhor por você estar aqui, e que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.